Olá, mais uma vez nós estamos entrando na tua casa com o programa Palavra de Fé e realmente é com muita alegria que nós estamos aqui. Estamos já há mais de 3 anos, é um prazer assim muito grande que nós temos de poder compartilhar uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de amor. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, é sobre a questão da restituição, ou seja, Deus é um Deus de restituição. Talvez você tenha sido roubado o teu prazer, a tua alegria, talvez você tenha sido roubado na área financeira, talvez você tenha problemas no teu casamento e eu quero compartilhar com você, através da palavra de Deus, que o nosso Deus pode te restituir em dobro tudo que foi roubado. Eu quero ler com vocês Jó 42:10. Que palavra linda essa de Jó 42:10. Assim diz a palavra de Deus: mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Muito interessante essa palavra, porque ela nos dá uma grande esperança. Talvez você hoje esteja frustrado, decepcionado, talvez você hoje esteja até em depressão ou entrando em depressão e você talvez não consiga ver a luz no fim do túnel. Talvez você só consiga enxergar o problema e o problema só se agiganta, ele piora. Talvez você foi roubado na família, ou seja, talvez um filho nas drogas, uma filha na prostituição, talvez o marido que sai, tem amantes. Eu não sei o que acontece com a tua vida, mas uma coisa eu sei: Deus pode mudar a tua história. Talvez os médicos não consigam mudar a tua história, talvez um psicólogo, por melhor que seja, não consiga mudar a tua história, o teu terapeuta não consiga mudar a tua história, mas nós temos o Deus que pode mudar a nossa história radicalmente. Então eu quero compartilhar dessa mesma fé contigo e procurar dentro da palavra de Deus te proporcionar um caminho para que você consiga dar a volta por cima e ter uma vida nova, uma vida abundante. Uma das coisas mais complicadas que nós temos e passamos na vida é quando nós somos atacados, ou seja, o diabo nos ataca. Eu não gosto muito de falar do diabo, talvez você também não, mas não podemos negar a existência dele, não podemos negar o quanto ele é mau, e a Bíblia nos diz em João 10:10 que ele veio para matar, roubar e destruir, ou seja, ele nos odeia tudo que vem de Deus, e nos odeia mais ainda porque a Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então quando ele nos vê, ele vê a imagem e semelhança de Deus, ele odeia Deus. Ele não pode tocar em Deus, que é o Criador, mas então toca em nós que somos criaturas. E se nós deixamos brechas, se nós deixamos assim algumas armas talvez jogadas ao lado e não usamos as armas espirituais que Deus nos dá, com certeza nós vamos sofrer também essa influência do diabo. Nós vamos muitas vezes ser derrotados em algumas batalhas. A guerra, a Bíblia diz que já foi vencida por Jesus na cruz do Calvário, mas algumas batalhas nós podemos perder. Primeiramente, a Bíblia fala de Jó como um homem íntegro, reto, um homem que ninguém podia falar mal dele. Ele tinha um caráter ilibado. Jó, ele tinha uma família linda, e ele orava pelos seus filhos, jejuava pelos seus filhos. Por quê? Porque ele queria e ele sempre trazia seus filhos próximo de si. Ele tinha os seus filhos como seu tesouro. E a Bíblia nos diz em Salmo 127 que os filhos são herança do Senhor. Ou seja, é um presente que Deus nos dá. Talvez você seja pai, você seja mãe, você vai entender que os filhos realmente nos trazem muita alegria. Uma coisa na nossa vida é quando nós somos solteiros e não temos filhos. Depois que nós casamos e principalmente temos filhos, a nossa vida muda, os nossos conceitos mudam, os nossos propósitos mudam, ou seja, antes nós vivíamos somente para nós. Depois que nós somos pais, mães, nós começamos a pensar muito mais nos filhos do que na gente própria.
ou seja, de repente tu vai comer, tu pensa no primeiro bife para o teu filho, ou seja, tu quer proporcionar alegria para o teu filho. Você vive em função dos teus filhos. E é assim que funciona na prática. A Bíblia nos diz que o primeiro ataque do diabo foi nos filhos. E eu compreendo uma coisa muito interessante, talvez o diabo não consiga te atacar diretamente, talvez você seja uma pessoa mais madura espiritualmente, talvez você seja uma pessoa que já não cai com tanta facilidade, a vida já te ensinou, você é mais calejado da vida, mas ele não pode te atacar frontalmente. Como ele é covarde, o diabo é covarde, ele vai tentar atacar os teus filhos. Como, pastor? Muito simples. Ele vai atacar através das drogas, da prostituição, do álcool, do cigarro, da maconha, da cocaína, do crack, das situações de repente, para quê? Para te desestabilizar. Na verdade, é isso que o diabo quer. Ele quer desestabilizar a família, ele quer destruir a família. E uma das primeiras coisas que realmente ele faz é essa, atacar os filhos. Aqui a Bíblia diz que Deus permitiu que o diabo pudesse agir na vida de Jó, porque sabia que Jó era fiel, era íntegro e no final ele ia vencer Satanás. Depois de Jesus, quem mais sofreu nesse mundo foi Jó. Então nós temos aí 41 capítulos do livro de Jó falando do sofrimento dele. A primeira perda, a primeira luta, a primeira batalha se deu na sua própria casa através dos seus filhos, aonde perdeu todos os seus filhos. É comum, né, o filho enterrar o pai, mas o pai ou a mãe enterrar o seu filho é algo que não é normal, não é natural e realmente traz um impacto violento em nossas emoções e realmente desestabiliza qualquer pessoa. Por mais que a gente tenha estrutura, por mais que a gente busque ajuda médica, psicológica, realmente é algo que muito complicado, muito complexo. Por isso que a maior ajuda e a melhor ajuda é realmente a de Deus. Pastor, então eu não vou no psicólogo, não vou no médico, não estou dizendo isso. O médico é uma bênção, o psicólogo é uma bênção, os medicamentos que Deus proporcionou sabedoria ao homem a fazer é uma bênção, mas em muitos casos só se resolve realmente com a intervenção sobrenatural de Deus. O segundo ataque foi a esposa. A esposa disse para Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ou seja, a esposa também sofreu um ataque, deixou ser levado e conduzido pelo diabo e abandonou também Jó. Talvez você tenha sido abandonado pelo teu esposo ou pela tua esposa, talvez você esteja vivendo num momento que os teus filhos também te abandonaram e você está pensando, poxa vida, essa é a minha história, a história de Jó é a minha história. Você está vendo um sofrimento de um homem que foi um grande sofrimento. Primeiro em relação aos seus filhos que morreram todos, depois a sua esposa que realmente disse, Jó, amaldiçoa teu Deus e morre, ou seja, abandonou também Jó. O terceiro ataque do diabo foi na saúde. Talvez você esteja enfrentando um grave problema, um problema muito grande na tua saúde. E nós sabemos que quando a nossa saúde ela é debilitada, quando a nossa saúde ela é tomada por alguma doença, principalmente uma doença mais grave, afeta todo o nosso ser. O físico afetado, as nossas emoções são afetadas, a nossa autoestima é afetada, nós nos sentimos abandonados pelas pessoas. Foi o que aconteceu com Jó. Todo mundo o abandonou, a sua esposa abandonou, as pessoas próximas abandonaram e agora ele estava ferido, agora ele estava com uma grave doença e é isso que acontece muitas vezes conosco. Olha só, é só isso? Não. A Bíblia diz também que ele sofreu um outro ataque, ou seja, os seus amigos que deveriam ir para consolar Jó, amigos que deveriam ir para confortar Jó. O que eles fizeram? Começaram a acusar Jó de pecados. Talvez você diga, meu Deus do céu, pastor, está acontecendo exatamente isso na minha vida. Amigos meus de longa data, em vez de me ajudar, só me põem mais para baixo, só colocam palavras negativas, não me ajudam. O que eu faço da vida, né? Faça que nem Jó. Você vai ver depois como Jó combateu todos esses problemas. Então Jó, ele já tinha perdido os filhos,
já tinha perdido a esposa, já tinha perdido a saúde, já tinha perdido amigos. Imagina como é que estava dentro da mente de Jó. Como é que estavam as suas emoções, os seus sentimentos. A Bíblia é bem clara que Jó, na verdade, murmurou sim. Ele reclamou para Deus sim, mas também com a intensidade dessa luta é muito complicado, muito difícil chegar no ponto de não pedir a morte, assim como ele pediu a morte, porque ele chegou no ponto que a sua mente estava voltada totalmente para o seu problema. E o seu problema não era algo comum, não era algo natural, era uma permissão que Deus tinha dado para que ele enfrentasse aquela luta e pudesse vencer. Mas a mente de Jó estava sofrendo um grave e um grande ataque. Talvez você esteja me olhando e ouvindo essa palavra, essa mensagem, você vai dizer, poxa vida, mas eu estou assim, depressivo, a minha vontade de me matar, parece que a minha vida não tem mais sentido, o que eu faço? Primeiramente, você tem que compreender que está sofrendo um grande ataque do mal. Você tem que compreender que você precisa da ação de Deus. E a palavra de Deus diz em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ou seja, você tem que começar a trocar aquelas coisas negativas, a forma e a visão que você tem do lado negativo para algo positivo, para algo do bem, para as coisas que vêm de Deus, da palavra de Deus, porque isso vai trazer para dentro da tua vida mais fé. Isso vai incentivar a fé que já existe dentro de você a ficar maior. Você vai alimentar a fé que já existe dentro de ti com a palavra de Deus. É interessante quando o diabo ele age, realmente na nossa mente, assim como agiu na vida de Jó, em Jó 41, ele teve como se fosse um surto. Ele viu o diabo em pessoa, através de um dragão, através de um monstro chamado Leviatã. Ou seja, as pessoas que entram em surto, na verdade, as pessoas que entram em depressão crônica, ela automaticamente está vendo o pior da vida. Elas não conseguem mais ver o melhor, mas vê sempre o pior. O diabo consegue extrair de dentro dela o pior. As pessoas, elas começam a murmurar, a sua fé ela é enfraquecida. Então nós precisamos combater esse monstro que se revela para nós em um certo momento da nossa vida e tirar os olhos dele e começar a olhar para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo de Nazaré. Um sexto inimigo aqui, ele atacou as finanças. Talvez você diga, pastor, eu estou vivendo um problema gravíssimo na área financeira. Eu estou empobrecendo, eu estou cheio de dívidas, eu estou num buraco, eu não sei mais o que eu faço. Foi o que aconteceu aí com a vida de Jó, com a história de Jó. O diabo tocou em todos os seus bens, ele ficou pobre. Imagina só, ele perdeu os filhos, perdeu a esposa, perdeu a saúde, perdeu os amigos, a sua mente estava perturbada e agora também a área financeira, ou seja, ele estava pobre, sem condições de tratar da sua saúde, sem nada. Muitas vezes o diabo aproveita a situação e faz isso também em nossas vidas. Por fim, todos os seus familiares, todas as pessoas próximas, todos somem, todos desaparecem, todos abandonam. Essa era a história de Jó. Agora, como vencer o diabo? Como vencer essa situação que aparece diante de nós? É o que nós vamos ver agora no próximo bloco. Não saia daí, nós vamos parar um pequeno intervalo e logo voltaremos.